Hoje eu vou te contar o que é a injeção eletrônica, como funciona esse sistema e por que a luz da injeção acende. Além disso, qual é a diferença entre injeção monoponto e multiponto? E o que quer dizer a injeção ser direta ou ser indireta? E como funciona a injeção eletrônica dos motores a diesel? A injeção eletrônica é o sistema responsável por misturar o ar com o combustível na proporção certa antes de entrar no motor. Esse sistema é a evolução do carburador, e diferente do carburador que controla a mistura de ar e combustível mecanicamente, a injeção eletrônica usa vários sensores para monitorar o motor e como está acontecendo a queima do combustível. Tudo isso para dosar com precisão a quantidade de combustível que deve ser injetada no motor. O primeiro sistema de injeção eletrônica foi batizado de Electrojector e foi fabricado pela empresa Bendix. Ela criou um sistema de injeção multiponto que foi oferecido em veículos da American Motors. Mas o sistema não se mostrou muito confiável, e os poucos veículos que saíram com esse sistema receberam um carburador pouco tempo depois. E as patentes do Electrojector foram vendidas a Bosch. E, baseado no sistema, ela criou o Digetronic. Mas até a injeção eletrônica chegar ao Brasil ainda levaria um bom tempo, já que ela só chegaria no final da década de 80 com o Gol GTI. Mas como um computador faz a leitura dos dados, processa essas informações e dosa o combustível com tanta precisão? E por que aquela bendita luz amarela fica acesa no painel? E o que é injeção monoponto ou multiponto? Atualmente, há vários sistemas de injeção de combustível controladas por central eletrônica. A mais simples é a injeção monoponto, que tem esse nome porque ela possui apenas um injetor para todos os cilindros, semelhante a um carburador. Porém, mesmo controlando o combustível melhor do que o carburador, a injeção monoponto não distribui muito bem o combustível em todos os cilindros. Mas na época que ela foi desenvolvida, ela cumpria bem o seu papel, já que conseguia ser barata e conseguiu reduzir os índices de emissões. Mas como cada dia que passa, novas normas de emissões vão surgindo, esse tipo de injeção foi substituído pela injeção multiponto, que é aquela que possui um bico injetor para cada cilindro. Com isso, cada cilindro pode receber a quantidade de combustível correta, e assim consegue melhorar a eficiência, reduzir o consumo e se adequar às normas de emissões. Mas mesmo tendo um injetor por cilindro e sendo mais eficiente que a injeção monoponto, a injeção multiponto direta ainda é mais eficiente do que a injeção indireta. Na injeção indireta, o bico injetor fica posicionado atrás da válvula de admissão. E na injeção direta, o bico injetor injeta o combustível direto na câmara de combustão. Esse sistema de injeção é mais eficiente do que a injeção indireta, pois permite o controle melhor da mistura e da queima. Porém, esse sistema é bem mais caro do que a injeção indireta. Além disso, ela possui alguns problemas, já que tende a acumular carbonização dentro do coletor de admissão. E em casos mais graves, em que os bicos injetores não injetam combustível da forma correta, pode gerar um efeito chamado batida de pino, que é quando o combustível queima antes da centelha da vela, e acaba gerando um som que parece que alguma coisa está solta dentro do motor. Mas apesar desse sistema estar chegando agora nos motores a gasolina, esse sistema já era usado há muitos anos nos motores a diesel. Mas antigamente se utilizava bomba injetora para alimentar os cilindros e regular a aceleração do motor. Mas hoje em dia, os motores a diesel usam outro tipo de sistema de alimentação. Hoje em dia é usada a injeção Common Rail, que funciona de uma forma bem simples, já que uma bomba de alta pressão alimenta um tubo que distribui o combustível para todos os bicos. E de acordo com o tempo do motor, a central envia um sinal ao bico que libera ou impede a passagem do combustível. Mas por que aquela luzinha amarela fica acesa no painel? E o que ela significa? Para funcionar, a injeção eletrônica depende de vários sensores e atuadores, que medem desde a posição do acelerador até a quantidade de oxigênio antes e depois do catalisador.
E se algum desses sensores ou atuadores não estiver funcionando direito, aquela bendita luz amarela vai acender ou ficar piscando. E dependendo do modelo do veículo, essas piscadas podem significar um defeito gravíssimo no sistema de injeção ou apenas indicar qual componente da injeção está com defeito. Por exemplo, na Honda Pop 110i, o código 7, ou seja, 7 piscadas na luz de injeção, significa um problema no sensor de temperatura do óleo. Ou seja, essa luz indica um problema na queima do combustível, que pode ser causada tanto por peças com defeito, combustível de baixa qualidade, ou ainda uma causa muito frequente, que é a retirada do catalisador. Já que naquelas colmeias do catalisador tem metais como paládio, platina e ródio, e cada grama desses metais na cotação de hoje vale cerca de 50 a 200 dólares. E por isso o catalisador é tão caro. Mas esse valor só não é maior do que o preço para fazer as manutenções preventivas de um motor com correia dentada banhada a óleo. Uma das soluções mais polêmicas já criadas. Mas eu te espero neste vídeo. E lembre-se, não há só uma forma de fazer uma coisa.